Eu te desafio a fazer uma cena épica sobre uma jogada de golfe. Woo! You got this, honey. Eye on the ball, rotate through. Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que algumas semanas atrás eu lancei o desafio cinematográfico, que é uma grande brincadeira em que eu tenho que criar uma cena baseada na sua sugestão. A ideia era que você me sugerisse um gênero narrativo e um assunto, e eu combinasse os dois numa cena. E como vocês viram, a sugestão que eu escolhi foi uma cena épica sobre uma jogada de golfe. Pra quem não sabe, eu tô passando um tempo nos Estados Unidos, conheço muita pouca gente aqui, então foi um grande desafio fazer essa cena. Então hoje eu queria vir aqui falar um pouco com vocês sobre o meu processo criativo, por que eu escolhi essa sugestão, o que são os gêneros narrativos, né? Especialmente esse que eu escolhi, que é o épico, falar de equipamento, falar da edição, revelar todo o processo. Vamos começar pelo gênero narrativo, né? Se você me conhece, você sabe que eu sou apaixonado pelo cinema e pelas diversas maneiras que você pode contar uma história. E os gêneros narrativos são uma coisa bem interessante de se estudar para você identificar as convenções cinematográficas que são usadas em cada gênero, né? E você poder escolher qual que você vai usar no seu. A ideia desse desafio, na verdade, surgiu quando eu estava assistindo essa série nova aí do Apple Plus que se chama After Party. E eles fazem um trabalho muito legal de explorar esses gêneros narrativos, eles brincam com isso. Então, em cada episódio, eles contam mais ou menos a mesma história, só que seguindo essas convenções narrativas de cada gênero. E a gente vê o quão ricos são esses gêneros, né? E como a gente olha para uma coisa na tela e fala... Uma história épica é aquela que é contada de uma maneira extraordinária, né? Eu sempre penso na famosa história de pescador. O pescador foi lá, passou o dia inteiro lá pescando, pegou um peixe mediano, voltou para casa. Mas na hora dele contar essa história, ele fala que ele lançou a isca e ele sentiu a primeira fisgada, ele puxou e o peixe puxou mais forte e ele ficou meia hora nessa luta intensa, e quando ele finalmente ganhou do peixe, tirou o peixe da água, ele viu esse peixe imenso que ele nunca tinha visto, maior na vida. É um fato cotidiano, banal, que ele amplificou e criou essa narrativa heróica. Então uma história épica é uma história heróica, né? A gente associa muito ao filme de super-herói, por exemplo, ao filme de guerra, filmes que retratam grandes acontecimentos. E esse foi o motivo principal de eu ter escolhido essa sugestão, porque a gente está lidando com um contraste entre o tema, que é épico, né? Que a gente está falando de super-heróis, grandes feitos, e de uma mera jogada de golfe, que na minha cabeça é uma coisa super monótona. Are you yawning? Então meu primeiro desafio foi fazer uma pesquisa e descobrir qual é a coisa mais extraordinária que pode ser alcançada no golfe. E a resposta é que existe sim essa jogada, ela se chama Hole in One. Basicamente é quando o jogador acerta de primeira o buraco. Então eu comecei a assistir vários vídeos dessa jogada sendo realizada e acabei esbarrando com uma referência muito legal, que é a cena final, uma das cenas finais de um filme que se chama Tin Cup. Depois de assistir isso, eu já sabia mais ou menos como é que eu ia gravar, essa foi a minha principal referência, e agora eu só precisava contar essa história da melhor maneira possível.
Vamos começar falando das coisas mais importantes que você precisa, os elementos mais importantes que você precisa para construir uma cena. Se você já leu qualquer livro de roteiro, você sabe que a principal coisa numa cena ou numa história qualquer é o conflito. Então, se a gente for ver o filme do Tim Cup, que é a referência, a gente acompanhou esse personagem e sabe que se ele não fizer aquela jogada, ele vai ser motivo de chacota, a carreira dele vai pro lixo, talvez até o relacionamento com a mulher dele acabe. This is the last ball you got in the bag, Roy. Então ele tem muitos riscos naquele momento, o que faz a cena ser bem mais grandiosa do que ela seria se fosse simplesmente um cara fazendo uma jogada de golfe. Como eu não tinha 60 mil figurantes para encher o campo de golfe ou qualquer outros atores para fazer diferentes papéis, eu tive que me virar e estabelecer os conflitos possíveis. Então, quando a cena começa, o primeiro conflito que a gente percebe é um conflito interno, né? Ele tá ali muito concentrado, com um olhar fixo ali na bola, até que a mulher dele interrompe essa concentração dele. Quando ele olha para ela e a cena, a gente também estabelece uma segunda relação, que é: tá, eu preciso fazer essa jogada dar certo porque minha mulher tá assistindo. E o terceiro conflito é justamente quando ele olha pra frente e vê esse casal, que supostamente é um casal que tá ali com eles naquele dia, e eles claramente estão ali numa posição de deboche, eles são quase que os bullies da situação, e esses três elementos são as primeiras coisas que fazem a gente meio que torcer, minimamente torcer por ele, né? Ele quer provar que ele pode pra mulher dele, ele quer provar que ele pode pra ele mesmo, e ele também quer calar a boca desses bullies aí que estão fazendo chacota dele e provar que ele consegue. A segunda coisa mais importante da cena é a identificação com o herói. Como é que a gente, nesses segundos de cena, nem um minuto nesses poucos segundos de cena, consegue se identificar e se importar com o personagem, né? No filme a gente teve horas aí antes que a gente seguiu a jornada dele, isso deixou a gente num lugar onde a gente de fato se importava com o que estava acontecendo com ele ali. Mas como é que em um minuto a gente consegue fazer isso, né? A minha ideia foi realmente propor esses flashbacks. Então nesses flashbacks a gente mostra basicamente a origem da paixão, né? O porquê que ele está jogando golfe ali e por que esse momento é realmente importante para ele. Não é nem sobre os bullies, não é sobre a mulher dele, é mais sobre essa origem que é o pai dele. Eu acho que foi um toque que fez uma diferença legal na construção dessa cena. O roteiro estava pronto, eu já sabia o que eu queria fazer e agora chegou a parte de filmar. Como eu falei anteriormente, eu tô aqui num país diferente, eu não tô no Brasil, eu tô nos Estados Unidos. E aqui eu não conheço quase que ninguém, eu tenho muitos poucos contatos aqui. Então foi um grande desafio, onde eu só me peguei indo na rua com a câmera, buscando um pai e um filho pra gente conseguir fazer essa ceninha. A cena principal eu gravei com alguns amigos que eu tenho aqui que eu sabia que jogavam golfe, então eu pedi pra ir com eles um dia que eles iam jogar pra gente filmar essa cena rápida. E a cena das memórias eu simplesmente fui num parque, fiquei esperando lá desde manhã até o final da tarde, até achar o pai e o filho perfeitos. E quando eu abordei eles e expliquei a cena, tanto o pai quanto o filho jogavam golfe. E o moleque tinha, sei lá, 6, 7 anos de idade. Vamos falar de equipamento. Para gravar eu usei a minha nova FX3, uma câmera que eu peguei muito recentemente, eu tô completamente apaixonado por ela. Filmei tudo com ela e com uma lente Sigma 2470 2.8. Essa lente é incrível também, ela é muito versátil, muito boa para esses cenários em que você tá sozinho, você não tem uma equipe grande que pode te dar, me dá 35, me dá 24, me dá 85, peraí, vamos trocar de lente aqui. Isso não existe quando você tá nesse cenário sozinho, você precisa fazer as coisas mais rápidas possíveis, você precisa priorizar o tempo sobre a estética perfeita. Uma coisa que eu gosto de usar também é o Pro Mist, né? Principalmente nesse filme, que eu acho que deu um toque muito legal, principalmente com os tacos de golfe, né? Você pode ver ali que quando o sol bate no taco de golfe ali, tanto nas cenas das memórias quanto na cena do presente, você vê um glow diferente, você vê uma estética, uma difusão da luz bem única, que é o Pro Mist, né? E o único som que eu gravei diretamente foi essas falas do pai, né? Que ele fala ali, iron a ball, Rotate through. E pra isso eu pedi que a menininha, que é a irmã desse moleque que tava ali entediada, segurasse o meu H1N
ali pertinho dele, e foi assim que a gente captou esse áudio de uma maneira completamente improvisada. Como você deve ter imaginado, para esse projeto eu não usei nenhum tipo de equipamento de luz, além do que estava disponível para mim naquele momento, é óbvio, que era o sol. Então a minha única preocupação, na verdade, foi sempre arrumar um jeito de posicionar meus personagens de uma maneira que o sol atuasse como backlight, ou contra-luz. E essa, na verdade, é uma técnica muito usada no cinema, optar por filmar do lado da sombra, produzindo uma imagem mais dramática e cinematográfica. Na FX3 eu descobri que a melhor maneira para você gravar, para você preservar a melhor qualidade possível, é você gravar na configuração XAVCSI 4K. Existe a XAVC-S 4K e a XAVC-SI 4K. A que tem esse I, os arquivos são muito maiores, vai consumir muito mais memória, mas a qualidade é melhor. Não é muito melhor, mas é melhor. Para fazer vídeos para o YouTube eu uso a normal, só S. Mas a SI, quando eu estou fazendo algum projeto que eu preciso realmente da melhor qualidade possível, eu uso a SI. Gravei tudo em S-Log3, eu tô amando o S-Log3 dessa câmera. Eu descobri que nela é melhor que você exponha um pouco mais acima do que você geralmente expõe, para que você possa preservar mais informação e editar melhor, fazer o color grading de maneira mais eficiente. Vamos falar um pouco de edição agora. Como vocês sabem, uma das coisas principais num filme é o som, principalmente a música, a trilha que está acompanhando, principalmente para essa cena que é uma cena épica. Então eu precisava de uma música muito específica que começasse calminha, com um clima meio nostálgico e crescesse até num nível que você tenha uma emoção. Eu tive papo de 5 opções sólidas que eu tava ali muito na dúvida, fiz várias edições diferentes. Para você encontrar a sua trilha perfeita, é muito legal você ter acesso a uma biblioteca de músicas. Eu assino o Artlist, eles não estão patrocinando esse vídeo de forma nenhuma, mas eu encho minha boca para falar deles porque eles são muito bons. Você pode elaborar sua pesquisa e pesquisar músicas ou trilhas que sejam épicas ou que tragam esperança, que sejam cinemáticas. Tem vários filtros diferentes que você pode aplicar. Falando agora de cor, eu queria estabelecer algum tipo de diferença estética entre as imagens do passado e as imagens do presente. Então o que eu fiz foi deixar as imagens do passado um pouco mais quentes e saturadas e as imagens do presente mais frias e nítidas. Além disso, nessas imagens do passado eu adicionei um grão de filme mais pesado, realmente para remeter a uma coisa mais antiga. E justamente porque a gente está falando aqui de memórias, de produtos do nosso inconsciente que nem sempre são tão claros e nítidos, eu tentei também deixar essas imagens um pouco mais embaçadas e menos nítidas, enfatizando na pós o efeito do promish e da baixa profundidade de campo. Um outro desafio grande da edição também foi dos planos finais ali, onde a bola finalmente rola e entra no buraco. No dia a gente não tinha mais tempo para aperfeiçoar esse plano, então foi uma maneira super improvisada que eu fui lá correndo e alguém jogou a bola para que ela entrasse e ela não entrou. Eu tive que me virar nos 30 ali para fazer essa reprodução da bola percorrendo o caminho que ela não percorreu, apagar a bola que passou direto, especialmente porque a câmera não estava num tripé, eu estava segurando a câmera na mão, então estava tudo mexendo. Eu me improvisei um pouco, mas no final deu certo. Então é isso, gente, muito obrigado por ter assistido. Eu quero fazer mais vídeos assim, falando com vocês, explicando como é que funciona minha cabeça quando eu tô criando esses vídeos, essas cenas. Queria agradecer muito também todo mundo que me deu apoio lá no Instagram, no meu último curtinha que eu lancei. Eu tive uma resposta que eu não imaginei que eu teria lá. O vídeo viralizou e tocou de uma maneira muito legal muitas pessoas. Recebi mensagens muito bonitas de muitas delas. Se você não viu, eu convido você a ir lá assistir. E até o próximo vídeo, não esquece de pegar sua câmera e tirar sua ideia do papel.